Essa manhã tivemos uma manhã maravilhosa, falamos acerca da ressurreição de Cristo, foi muito bom. O Senhor nos visitou nessa manhã, nessa noite não será diferente. O Senhor continuará falando conosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia, primeira epístola de Pedro. Nós iremos falar sobre os benefícios da ressurreição. Falamos acerca da ressurreição, falamos da importância que a ressurreição tem para nós, falamos daqueles que tentam, seitas, heresias que tentam mentir acerca da ressurreição, dizendo que Cristo não foi crucificado, que Cristo não ressuscitou. Vimos nos evangelhos que mesmo os discípulos não acreditaram quando Maria anunciou que Cristo estava ressuscitado, eles não creram, foram até falaram que eles estavam delirando, que elas estavam delirando acerca do ocorrido. E nessa noite nós vamos falar sobre os benefícios dessa ressurreição. Nós lemos aqui a saudação de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Nós precisamos ver que esta bela carta, ela foi escrita aos crentes da Ásia Menor, a fim de estimular os crentes, a fim de estimulá-los para que eles tivessem uma exultante alegria em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos. Então ele escreve essa carta para trazer o ânimo. A sua intenção é que essa carta circulasse entre os crentes, entre a herança predominantemente gentia em congregações localizadas em províncias do Império Romano, aonde o jugo imperial tinha a possibilidade mais severa de oprimir, de ser mais severo contra a igreja que ali estava. Nós vemos aqui acerca dos benefícios da ressurreição. O primeiro benefício dessa ressurreição é que nós temos justiça diante de Deus. Olhe comigo o versículo 3 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Eu quero que você abra comigo também a sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 1 ao 4, abra comigo esse texto, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A primeira coisa que nós devemos ver, a primeira coisa que nós devemos observar é essa justiça de Deus a nós, que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a justiça, ou seja, mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Ele nos gerou
segundo a sua muita misericórdia. E há uma palavra que é bem conhecida a nós outros, que é por causa de Cristo Jesus, é por causa da justiça de Cristo Jesus, esta é a causa de nós não sermos consumidos. Quando Deus se ira, Deus olha para Cristo, olha para a justiça de Cristo. Não há justiça nenhuma em nós. Nós somos justificados por causa da obra vicária de Cristo na cruz, porque Cristo veio, peregrinou nessa terra e morreu a morte de cruz, e levou sobre a cruz, aquela cruz maldita, levou todos os nossos pecados, e através dele levar os nossos pecados, por isso então fomos justificados pela sua obra, ou seja, fomos justificados pelo seu sangue. Pedro então diz a esta igreja que, segundo a sua muita misericórdia, então nos regenerou para uma viva esperança. Quem? Deus. Segundo a muita misericórdia, Deus nos gerou para uma viva esperança. Através do que? Mediante a ressurreição de Cristo. Pense você, se Cristo não houvesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. Se Cristo não estivesse ressuscitado, nós estaríamos completamente condenados. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a ira de Deus seria concluída em nós. Mas por causa da muita misericórdia de Deus, porque João 3,16, e eu vou repetir isso várias vezes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna, para que receba o benefício da justiça de Cristo imputada a nós. E quando nós orarmos, nós devemos dizer a Deus: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quem é a misericórdia? Cristo. Quem é a misericórdia? O sangue de Cristo. Quem é a misericórdia? A justiça de Cristo. É a misericórdia que recebemos. Quando nós olhamos aquele momento que Paulo vai ensinar de que forma os crentes em Corinto deveriam cear, ele vai dizer: se você não se achar digno, naquela dignidade que ele diz, na Santa Ceia, expondo a forma, a maneira que os irmãos em Corinto deveriam cear, ele vai falar de uma justiça, mas aquela justiça não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A nossa justiça não tem capacidade para nada, mas bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe o benefício da ressurreição. Então nós temos justiça diante de Deus. Não há nada, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra, que possa lhe condenar, que possa roubar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não existe essa história que você acordou salvo e dorme perdido. Não existe, porque a justiça imputada a nós, ela é suficiente. O Pai aceitou a obra, o sangue derramado. O Pai aceitou a obra a caminho do Calvário. O Pai recebe a obra de Cristo como justiça. É alguém que você não viu, é alguém que você não pôde dar nada para ele, é alguém a qual você não teve o que fazer, mas é alguém que entrou no seu e no meu lugar e nos justificou por causa da obra de um santo, por causa de um justo. Deus nos ama de tal maneira, por causa de um santo,
Deus nos regenera para uma nova vida, para uma viva esperança. A ressurreição de Cristo nos apresenta uma viva esperança. A ressurreição de Cristo mostra que Cristo virá nos buscar, que Cristo virá buscar a sua igreja. A obra de Cristo ainda não terminou em nós, e que em breve Cristo virá dos ares para concluir a sua obra em nós. A regeneração é algo muito sério. Regeneração é algo muito profundo. Infelizmente nós vemos que muitas pessoas ainda não entenderam e nem sequer foram regeneradas. Muitas pessoas que nesse momento participam de cultos evangélicos, êxtases evangélicos, saem de si evangélicos, mas que não experimentou ainda essa regeneração. E essa vai ser a minha tese na faculdade, sobre regeneração. As pessoas não entendem o que significa regeneração, e quando vê alguém que diz que é de Cristo, quando vê alguém que não dá importância para a ressurreição de Cristo, quando vê alguém que se diz cristão e que não dá importância, não entende, não compreende, não faz questão de viver e de recordar esse momento da crucificação, não fazem questão de recordar o sofrimento de Cristo, o preço alto que Cristo pagou, então eles vivem uma vida evangélica de qualquer forma e de qualquer maneira, negando a eficácia de Cristo, negando a santidade de Cristo, zombando do sangue da cruz de Cristo, vive uma vida totalmente à vontade, totalmente longe da cruz. São pessoas não regeneradas, longe da cruz, que ainda não foram regeneradas, que ainda não foram alcançadas por essa regeneração. Mas o fato é que Deus enviou o seu Filho e imputou a nós a sua justiça. Deus continua regenerando pessoas por causa da ressurreição de Cristo. Essa justiça imputada a nós estávamos no cárcere da vergonha, nós estávamos no cárcere da desesperança, nós estávamos no cárcere aonde fomos trancados lá dentro e alguém jogou a chave fora. Mas aí entra alguém que tem todo o poder na mão. Aí vem alguém, Cristo, e vem e toma o meu e toma o seu lugar e diz para você: vá, viva agora para a glória de Deus, vá e viva uma nova esperança então para a glória de Deus, vá, porque a cédula que estava contra você, eu a tomei agora e pagarei esse preço, e um preço muito alto, que nenhum homem que andou nessa terra desde o Antigo Testamento até agora não conseguiram cumprir. Abraão não conseguiu, Jacó não conseguiu, Moisés não conseguiu, nenhum homem, Davi não conseguiu, ninguém conseguiu fazer o que Cristo fez por nós. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós somos justificados diante de Deus. Eu disse que quando estamos sendo justificados, Deus não está olhando para você diretamente. Deus olha para a obra da cruz, Deus olha para as feridas nas mãos do seu Filho. Quando Deus se direciona, Ele olha para Cristo, e através de Cristo então nós somos alcançados, porque o véu então se rasga, o véu se rasgou, e através de Cristo então, por quê? Porque Cristo foi partido ao meio. Aquele véu rasgado ao meio significa Cristo sendo partido ao meio e fazendo justiça a nós, imputando a sua justiça a nós. Então, diante dessa realidade, não dá para nós nos orgulharmos de sermos os crentes, não dá para nos orgulharmos ou que somos melhores ou somos maiores, não dá para nos orgulharmos daquilo que Deus faz na nossa vida. Então não dá, porque nós não temos justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia. A razão de sermos alcançados e de sermos perdoados é por causa que Deus, o Pai, olha para Cristo. Então nós somos justificados. Pai, foi pela Lili
que eu paguei o alto preço. Pai, foi pelo Adriano que eu paguei o alto preço. Pai, foi pelo Emerson que eu paguei o alto preço. Então o Pai vê o sacrifício do Filho, então nós somos absolvidos da ira de Deus por causa da obra do Filho, por causa da obra extraordinária do Filho. Ele vai dizer então no versículo 4: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele continua dizendo, olha comigo em letra minúscula: para uma herança incorruptível. Lembra quando Paulo vai falar do atleta de Cristo? Que uns correm para uma coroa corruptível, todos correm para essa coroa, mas só um receberá o prêmio. Mas nesta questão, na corrida dos cristãos, Pedro vai dizer: nós fomos mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível. Nós receberemos essa herança incorruptível. Lembra quando Jesus vai dizer: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros no céu, onde nada pode, nem o ladrão pode roubar, nem a traça pode estragar. É essa herança incorruptível, que nada, ninguém pode tirar de você ou roubar de você. E esta herança não é para um único crente, mas é para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim, para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus. Regeneração, aqueles que foram transformados de dentro para fora, de dentro para fora, para uma herança incorruptível. Que herança que é essa? É uma herança, então ele vai qualificar essa herança. Como que é essa herança? Essa herança, primeiro, é sem mácula, ela é pura, ela é inegociável, ela é santa, ela é eficaz, ela tem um objetivo, é sem mácula, sem nenhuma variação de dúvida, ela é certa, sem mácula, imarcessível, ou seja, reservada nos céus para vós outros, não tem como negociar, ela está reservada lá no céu. Oh, meu irmão, dá uma certa curiosidade, Lucas, de chegar lá e ver tudo isso. Senhor, o senhor lembra na epístola de Pedro que o senhor disse que há uma herança reservada para nós? E se ele está falando, Pedro está falando, é realmente isso: tem uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Por quê? Porque o benefício da ressurreição nos traz isso, nos traz um presente reservado, uma herança reservada no céu. Há pessoas que vivem buscando herança aqui nessa terra, há pessoas que abandonam famílias por herança, há pessoas que brigam por causa de heranças, há pessoas que passam por cima de outras por causa de herança. Não é essa herança que Pedro está falando. Ele está falando de uma herança inacessível, que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar de você, nem os anjos que estão no céu vai poder roubar de você essa herança. Então, meu irmão, esse é o benefício da ressurreição de Cristo, essa herança reservada nos céus. E ele continua dizendo em letra minúscula que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Está guardada, está sendo preparada, Deus aplicando a preservação dos santos. Deus tem nos preservado, é isso que Pedro está dizendo. Eu e você estamos sendo preservados em Cristo. A ressurreição de Cristo nos traz o benefício na preservação de Deus. Deus nos preserva. Deus preserva você, crente.
Deus preserva você para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Por que é que você não abandona? Por que é que você não desiste? Preste bem atenção aqui. Por que é que você não para? Porque você está sendo preservado pelo poder de Deus, pela fé que não é minha nem sua, mas que é um dom de Deus, e nós estamos sendo guardados, preservados em Deus para a salvação que há de se revelar naquele último dia. Então, essas histórias que você pode perder a salvação, esquece. Pedro já acaba com isso aqui agora. Ele vai falar da preservação de Deus. A preservação, ou poderíamos usar um título, a preservação dos eleitos de Deus, porque é exatamente isso que ele está falando, ou a preservação dos predestinados para a salvação. Ele está dizendo: não, vocês estão sendo guardados mediante a fé. Sabe por que você está nos pés de Cristo ainda? Sabe por que você não desistiu? Porque a fé que foi plantada em você, essa fé tem um propósito, essa fé tem um objetivo. Esta fé é para a salvação, esta fé é para a preservação dos eleitos. Para quê? Para que um dia o Senhor Jesus revele-se no último tempo, Ele se apresentará em nós, o próprio Cristo, como a salvação em Deus. Coisa linda que o benefício da ressurreição nos traz. É isso que o benefício da ressurreição vem nos trazer esta segurança. Meu irmão, por mais duro que a sua vida seja, por mais prova que você passe, como esse povo estava sendo perseguido pelos romanos, por mais luta, Pedro vai dizer: alegrem-se, exultem-se, porque vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. Não há nenhuma possibilidade de vocês não herdarem a vida eterna. Não há soldados romanos, não há perseguidores, não há lutas, não há perseguição do inferno, nem o inferno, nem aqueles que estão debaixo da autoridade de Satanás. É impossível que roubem de nós a salvação, aquilo que está preparado a nós. Ele traz esses benefícios, e ele vai mostrar em Colossenses, dentro desses 4 versículos também que nós lemos, ele vai mostrar em Colossenses a união com Cristo glorificado. Ele diz no primeiro versículo: então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então ele vai nos deixar um belo conselho: buscai as coisas lá do alto. Uma vez que nós somos, que Pedro vai dizer que somos preservados, que somos guardados, e que através da ressurreição, os benefícios que recebemos da ressurreição, é a viva esperança, é a herança lá no céu, é o poder de Deus nos preservando, é a fé que recebemos em Cristo, por causa do benefício da ressurreição. Nós vamos ver aqui em Colossenses capítulo 3, o que nós temos que fazer, qual é a nossa conduta, como nós devemos prosseguir. Olhe comigo, Colossenses capítulo 3, o versículo 1, ele disse: então, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aquele que foi ressuscitado juntamente com Cristo, aquele que morreu para esse mundo, aquele que morreu e rejeitou a conduta desse mundo, então ele deve então procurar as coisas lá da onde? Do alto. O que nós temos buscado aqui? O que você tem buscado? Quando nós fomos batizados, o que nós estávamos querendo dizer? Que agora nós fazemos parte de um povo eleito de Deus, para glorificá-lo. Se fostes, aqui é uma condicional. Se fostes, se de fato você foi ressuscitado juntamente com Cristo, então busque as coisas do alto. O que nós temos buscado? Eu disse nessa manhã que há muitas pessoas que rejeitam a ressurreição e nem sabem. Há muitos evangélicos que não sabem o que significa a ressurreição. Não sabe. Mas ele está dizendo que se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, se nós de fato morremos em Cristo,
Se nós temos então a condição de dizer, como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós devemos ter a condição de dizer. Se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então nós devemos buscar as coisas lá do alto. E infelizmente há uma decadência nas igrejas de Cristo, que muitas pessoas estão procurando, estão atrás das suas próprias coisas. Eu aconselhava uma jovem hoje, e parece que a história é a mesma, a busca de ganhar mais, a busca de ter mais condições, e ouvindo dizer: não, mas o que ganha já é o suficiente para nós vivermos. Mas eles querem mais, as pessoas querem mais. E isso no meio cristão, as pessoas abandonam esposas e filhos para viver dentro de trabalho, mas não pastoreiam as suas casas, não oram com seus filhos, não instruem seus filhos, porque não tem tempo, porque as coisas do alto, para esse que se diz cristão e que morreu em Cristo, as coisas do alto não é importante, não interessa. Mas para aquele que ressuscitou verdadeiramente, juntamente com Cristo, para ele as coisas do alto é a prioridade. É a prioridade. Então ele diz ainda: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí ele vai repetir novamente: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele afirma, ele endossa o que ele fala. Ele mostra a tamanha preocupação das pessoas viverem em busca de coisas terrenas, coisas que ficarão aqui. Lembra daquele homem rico, aquele que é considerado como um tolo, como um louco ou nécio? Ele tem o seu barracão, e ele enche de tanta coisa, de suprimento. E aí parece que eu vejo aquele homem barrigudo que coloca as duas mãos na barriga e fica olhando, né, tio Li? Fica olhando para tudo aquilo que ele conseguiu, com aqueles olhos brilhando. Ele diz: como eu estou satisfeito, eu tenho de tudo. Aí Jesus vem dizer: seu louco, se pedir a tua alma, o que você terá para apresentar ao Senhor? Chama ele de louco, porque ele está satisfeito com as conquistas da terra. Meu irmão, há quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Meu irmão, há quanto tempo o Espírito Santo não fala com você, você não ouve ele falar? Há quanto tempo que você lê a Bíblia e não entende nada, o Espírito Santo não te revela nada, você só fica equivocado, achando isso, achando aquilo, mas não recebe uma direção de Deus? Há quanto tempo, meu irmão, que você ouve uma palavra aqui, um ensinamento, e não coloca em prática, não dá atenção ou debocha? Há quanto tempo que você não dá prioridade para as coisas do alto? Ou está que nem aquele homem assim, barrigudo? Irmão, se eu disser para você que tem crente que vem na igreja e não vê a hora de dar horário para voltar para casa, ele já entra preocupado para ir embora. Se para fazer isso na igreja ele já faz isso, imagina a vida dele o dia a dia, sem Cristo completamente. Se aqui ele tem oportunidade de mostrar, de aparecer, ele já entra, já pensando em ir embora, imagina na vida dele do dia a dia. Ele endossa, então, pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aquele que ressuscitou juntamente com Cristo, o benefício dessa ressurreição é que aqueles que ressuscitaram juntamente com Cristo, eles então buscam as coisas do alto aonde Cristo está. Cristo está lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu é para crente que ama andar com Cristo. O céu é para crente que anda vivendo, buscando as coisas do alto. Se você vive uma vida que não busca as coisas do alto, não é para lá que você vai. Sinto muito essa notícia, é muito dura, mas não é para lá que você vai. Para lá só vai aqueles que buscam as coisas do alto.
Lá não é ambiente para quem não busca as coisas do alto. Lá não tem ambiente para aqueles que não priorizam o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, veste, o Senhor cuida. Mas busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e a sua justiça. Tem crente que vem na igreja já pensando em fazer a compra do mês que vem. O celeiro dele está cheio, mas ele já está pensando em comprar do mês que vem. Mas ele não pensa em mês que vem fazer uma oração, fazer uma consagração, um jejum, né? Ele não pensa nisso. Ele não pensa no mês que vem, o mês que vem eu vou pegar firme, eu vou vir para o estudo bíblico, eu vou orar com os irmãos juntamente com os irmãos. Ele não pensa nada disso, porque ele não está pensando nas coisas do alto. Porque as coisas do alto, para se pensar, ou tu é crente ou tu não é crente, meu irmão. Para se pensar nas coisas do alto, ou você odeia o mundo, porque o mundo colocou o nosso Cristo na cruz. Se você ama o mundo, você odeia Cristo. O benefício da ressurreição está aí para aqueles que compreenderam e fazem valer a pena. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não estão de cima. Aí ele vai dizer o porquê que nós, que estamos celebrando a ressurreição de Cristo, por que nós temos que pensar nas coisas do alto? Olha comigo o versículo 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Pedro não falou que nós somos preservados? Presta atenção que Pedro está dizendo lá. Ele não disse que nós somos preservados pelo poder de Deus, é isso que ele está querendo dizer? Olha o que ele está dizendo agora aqui: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se o mundo ainda me atrai, é porque eu ainda não morri. Mas ele tem a Bíblia de Genebra, a segunda edição, mas o mundo ainda atrai ele troca culto assim num piscar de olho, é facinho. Não, mas ele veio todo bonitinho. Não, porque é o mais hipócrita que existe. Eu gosto de uma liturgia bem alinhada, mas o mundo ainda atrai ele. Se ele pensar, eu vou terça-feira, terça-feira tem oração. Mas primeira coisa, ele não pensa em estar ligado com Cristo, ele pensa nele. É aquele famoso jargão: parece que é só ele que trabalha, né? Que eu tenho que trabalhar, parece que é só ele que está cansado, parece que só ele que tem que providenciar o pão. Que eu tenho que fazer isso, eu estou cansado. Chama ele para viajar, para passear, para ver se não vai. Eu não vou porque é isso, porque é aquilo. Mas se o patrão falar vem, ele vem, obedece na hora. Ele negocia. Ele está dizendo: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A minha vida só está oculta em Deus se eu de fato morri em Cristo, se eu de fato não sou atraído por esse mundo, se eu de fato não negocio as coisas eternas com as coisas terrenas. O que o benefício da ressurreição nos traz? Nos traz liberdade para dizer não ao mundo e à carne. O que o benefício da ressurreição nos traz? Nos traz libertação da tentação do mundo. O benefício da ressurreição nos traz isso. Mas infelizmente está cheio de pessoas presas, aprisionadas, que ainda não foram alcançadas por esse benefício da ressurreição.
pessoas que ainda estão em cima do muro, pessoas que um dia está na igreja e 5 meses está no mundo, pessoas que amam participar das coisas do mundo, pessoas que perderam o senso de santidade, gente que perdeu o senso do temor, pessoas que negociam coisas eternas por coisas insignificantes, por coisas pecaminosas, pessoas que rejeitam as coisas do céu por muito pouco, por um prato de lentilhas, e que não receberam o benefício dessa ressurreição. Mas aqueles que vivem essa ressurreição, fique tranquilo, em paz, porque nós estamos guardados juntamente com Cristo, nós estamos ocultos em Cristo, estamos guardados, protegidos, equipados por todo o poder e a glória de Jesus. Nós estamos somos totalmente indestrutíveis, por causa que estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus. Lembra da justiça? Recebemos a justiça por causa de Cristo, é imputada em nós, e estamos ocultos em Cristo, com Cristo em Deus, em Deus. Infelizmente, em muitos lugares o mundo tem adentrado nas igrejas. Infelizmente, a igreja tem aderido às carnalidades do mundo. Estão deixando o verdadeiro e pegando o falso para atrair as pessoas, para chamar as pessoas, para agradarem as pessoas. Mas ele está dizendo que aqueles que são de Cristo estão ocultos e buscam as coisas lá do alto, mas aqueles que não estão em Cristo, eles buscam mesmo dentro das igrejas as coisas daqui da terra. O que você veio buscar? Eu vim buscar bênção. O que? Casa, carro? Eu vim buscar isso. Mas para nós encerrarmos o versículo 4, olha comigo: quando Cristo, que é a nossa vida, isso é muito forte, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, o benefício da ressurreição, então fará que também nós sejamos manifestados com Ele em glória. Se com Ele nós padecemos, com Ele também ressuscitaremos em glória, com corpos transformados em glória. Mas para quem? Para aqueles que buscam as coisas lá do alto. Para quem? Para aqueles que estão protegidos no poder de Deus. Para quem? Para aqueles que foram dados a fé para crerem. Para quem? Para aqueles que estão preservados em Deus. Para quem? Para aqueles que amam a vida de Deus. Para aqueles que Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida. E esse último benefício, primeiro benefício é a justiça diante de Deus. Segundo benefício é que temos regeneração diante de Deus. Terceiro benefício é que temos a glorificação diante de Deus. Teremos um corpo transformado, seremos glorificados, estaremos juntamente com Cristo lá. Mas para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que a vida dele é Cristo, que a nossa vida possa ser Cristo, que a nossa vida possa ser a busca das coisas lá do alto. Por que pessoas param, desistem, murmuram, reclamam?
porque a vida dele ainda não é do alto, porque as coisas que ele buscam não é do alto, buscam promoções próprias, buscam prazeres próprios, satisfação própria. Mas no dia que buscarem as coisas lá do alto, pode vir luta, pode vir soldado, pode vir o inferno, nada, Paulo vai dizer em Romanos que nada nos separará do amor de Cristo, nem peste, nem fome, nem a nudez, nem a morte, nem os anjos, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, meu irmão. Curva a tua cabeça e oremos a Deus. Jesus.
Cantemos ainda, Senhor,